esse é o nosso primeiro jejum, um início poderoso, abençoado, onde nós vamos terminar realmente com grandes respostas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Feche seus olhos, por favor. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Pai amado, e abrimos, meu Pai, o nosso primeiro jejum dentro dos nossos 52 dias, Senhor. Mais uma etapa que nós estamos aqui dando um passo de fé, Senhor. Um passo porque nós cremos que a vida é uma jornada e nós precisamos andar, meu Pai. Nós precisamos caminhar, nós precisamos fazer o que cabe a cada um de nós. Nós precisamos orar, jejuar, nos santificar, trabalhar, Senhor, e confiar no Senhor acima de tudo. Então eu peço, Senhor amado, que o Senhor derrame sobre nós uma unção poderosa, uma graça extraordinária, Senhor, para que quando nós formos atacados por pensamentos, por aquilo, meu Pai, que está parado há tanto tempo, que vem para nos intimidar, para que nós venhamos acreditar nas mentiras do mal, que essas muralhas são impossíveis de serem levantadas, Senhor, que nós venhamos a crer, lembrar, como Neemias, Senhor, do nosso Deus grande e temível. Então eu te peço, fortalece o teu povo, Senhor, fortalece a fé. Levanta, meu Pai, aqueles que estão ainda, talvez olhando para a fotografia do momento, eu estou olhando ainda para pedras queimadas, e que tenhamos aqui aqueles que se levantam, meu Pai, se levantam com autoridade, com fé, com uma indignação santa, que não aceitam mais a velha mentalidade, que não aceitam mais viver em meio a ruínas, meu Pai, mas que tenhamos aqui um povo poderoso, porque nós somos o povo mais poderoso da face da terra, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Então eu te peço que cada um assuma esse poder, meu Pai, essa identidade para fazer, meu Deus, para lutar, para guerrear as guerras certas, para lutar as boas batalhas, para combater os bons combates, meu Pai, para correr a corrida que vale a pena, Senhor. Eu te peço, fortalece cada um que está aqui comigo, Senhor, cada um que está nas igrejas, cada um que está na transmissão, pelos pontos de luz, que o Senhor possa fortalecer e a sua palavra possa realizar o propósito pela qual ela será enviada, Senhor. A sua palavra, o propósito dela é de dividir, meu Pai, dividir o antes e o depois, dividir, meu Pai, razão de emoção, a fé da incredulidade, que a sua palavra venha nos dividir, e que dia após dia nós possamos crescer, cada dia mais, Senhor, nessa unção, nessa autoridade, porque nós sabemos que não é de um minuto para o outro, uma noite, da noite para o dia, Senhor, mas é uma vida mantendo uma consistência, uma vida mantendo um foco, olhar na coisa certa, em coisas úteis, produtivas, meu Pai, pensando, como diz na sua palavra, pensando naquilo que edifica, naquilo que constrói, naquilo que tem honra, Senhor, que é de boa fama, que é digno de louvor. Então que cada um, meu Pai, tome as decisões corretas neste dia, Senhor, porque todo dia é dia de decisões, e que nós venhamos a tomar as melhores nesta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, meu Pai, que nós possamos terminar esse trabalho, esse jejum, este dia, muito mais cheios, muito mais fortes, muito mais abençoados do que quando começamos, meu Pai. Que dia após dia nós possamos ver esses avanços e terminar esses 52 dias como melhor até então, e testemunhar até o final deste ano como melhor ano da nossa história até então, em nome de Jesus. É o que nós cremos, declaramos e concordamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Pode sentar, por gentileza. Boa tarde a todos que estão pela transmissão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero iniciar a nossa leitura lendo alguns versículos. Eu vou começar aqui em Neemias 4, que diz assim: Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou, fala comigo, furioso. Ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: vamos juntos, pessoal. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Diga comigo, o que aqueles frágeis estão fazendo? Ok. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia?
Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, fala comigo, que estava ao seu lado, completou. Dizia o puxa-saco, né? Fazia uma tabelinha, um levantava, outro cortava, né? Um começava a crítica e outro finalizava. Completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades. Fala comigo, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Veja que Neemias ficou indignado. E essa tem que ser uma indignação da nossa parte. Nos indignar. Eles estavam assim, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, enquanto eles estavam lá, fazendo gracinha, né? Provocando. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente... Vamos juntos, pessoal. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então nós vemos aqui um padrão. O padrão de Neemias não era de conversa, era de atitude. Muitos ficam perdendo muito tempo prometendo coisas, querendo convencer os outros, quando o que funciona são resultados. Enquanto eles estavam fazendo chacota, zombaria, né? Fazendo gracinha, eles estavam levantando, eles estavam construindo. Enquanto eles estavam brincando, eles chegaram à metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Aqui nós vemos um ponto muito importante, a união. Quando nós temos pessoas unidas no mesmo propósito, nada pode segurar ela. Se nós vemos um casal, uma família unida, uma empresa unida, uma igreja unida, no mesmo propósito, nada pode segurar. Lembra lá em Gênesis, quando o povo estava levantando a torre de Babel, e o Senhor falou, vamos confundi-los, porque eles estão unidos, e em breve nada poderá impedi-los de fazer o que quiserem. Lembram disso? Seja para o bem, seja para o mal, quando as pessoas se unem no mesmo propósito, aquilo sai. Então veja como nós somos poderosos. Aqueles estavam envolvidos, né, no caso de Babel, em construir uma torre para mostrar que eles eram mais poderosos do que Deus. Esse era o propósito deles. E o próprio Deus falou, eles estão unidos e em breve nada poderá impedi-los. Então veja, quando o povo aqui se uniu, que nunca houve união aqui, em 120 anos não houve união. Quando houve união, eles começaram a fazer alguma coisa. Eles começaram a levantar as coisas. E enquanto estavam criticando, eles estavam trabalhando. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Agora perdeu a graça, né? Que agora viu o resultado. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Vamos juntos, por favor. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então, Neemias era um líder espiritual. Ele, quando vinham os ataques, o que ele via aqui? O que ele fez aqui? Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele não foi lá brigar, debater com o Sambalate, com o Tobias, com o Gesem, com os árabes, com ninguém. Ele foi orar. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. E aqui na sequência, né, ficaram de novo furiosos. Agora perdeu a graça, né, que viu que estava tendo resultado. Nós oramos ao nosso Deus, mas não ficou só na oração. Eles não ficaram só, ora por mim.
e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos. Ou seja, eu tive a parte humana. Vamos nos proteger, não vamos contar, Deus vai matar todo mundo. Não, eu vou botar os guardas aqui também. Então nós vemos aqui um padrão. Tobias e Sanbalate estavam fazendo piada e tratando os judeus como frágeis. Um fazendo a tabelinha da zombaria do outro. Vão ressuscitar pedras queimadas. O que são pedras queimadas, pessoal? Fala comigo. Coisas mortas, coisas velhas, coisas destruídas, feias, coisa que traz vergonha. O Hanani não falou? O povo lá passa por grande sofrimento e humilhação, coisas humilhantes, são pedras queimadas. Então, quando nós não nos posicionamos, nós damos margem a isso. O zombador fazendo zombaria, porque um atrai o outro, né? O zombador anda com o zombador, como sem caráter anda com pessoas sem caráter. E ao invés de muitos terem uma atitude como Neemias, de trabalho e oração, se rebaixam, vão agir como tolos também, querendo bater boca. Então Neemias, o que ele fez? Senhor, pediu a Deus, orou a Deus, pedindo que Deus tratasse aquela situação. Ou seja, Neemias sempre ia a Deus. Neemias colocava as coisas nas mãos de Deus. Ele, antes de falar com o rei, ele orou, ele jejuou, ele fez a parte dele, e Deus foi dando o favor. Neemias chamava a Deus de Deus grande e temível. Ele começava as orações dele já mostrando como ele enxergava a Deus. Ele enxergava a Deus como um Deus poderoso. Neemias, ele somente acreditou nessa obra, nessa grande obra que estava aí, há séculos, há mais de 100 anos no chão. Ele só acreditou que ele poderia fazer aquela obra, porque ele acreditou no Deus dele, porque ele acreditou no Deus grande e temível. Ele entendeu que ele sozinho não ia conseguir, mas com Deus ele ia conseguir. Sozinhos nós não conseguimos fazer muitas coisas aqui, mas com Deus nós podemos. Então ele entendeu, eu não consigo, mas Deus consegue. E se eu confio no meu Deus grande e temível, logo eu também posso. Fala, eu também posso. Se o meu Deus é o Deus grande e temível, eu posso. Então esse livro, o livro de Neemias é um livro muito importante, que ele nos ensina muitas coisas. Ele nos ensina como vencer situações que estão fracassadas, estão paradas, estão no chão há muito tempo. Todo ano a gente fala disso, uma situação que estava parada há mais de 120 anos. Ninguém tem uma situação parada há 120 anos aqui. Então veja o nível de problema que eles enfrentavam. E a gente vê na palavra um padrão também, que quando o povo se afastava de Deus, eles eram subjugados pelo mal, subjugados pelos inimigos. Por quê? Porque quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos pessoas comuns. Pessoas comuns, pessoas, fala comigo, frágeis, como eles eram vistos. Frágeis, incapazes, como os inimigos enxergavam. Então, o que faz diferença na nossa vida, pessoal? O que faz diferença na sua vida? Se você pudesse resolver todos os problemas que você colocou aqui, você já não teria resolvido? Sim ou não? Se você pode, você não precisa botar aqui, não é verdade? Então, se você tem orado e pedido, é porque são coisas que estão além da sua capacidade humana, não é verdade? Então, a nossa diferença é o quê? Diga. É Deus. Nossa diferença está aqui, no nosso Deus grande e temível. Então, quantos que tinham essa imagem? Que eram vistos exatamente assim? Quantos que talvez, quando se falava do nome da pessoa, o outro já desacreditava? Fala assim, o Murilo? Acha, que ele não dá conta de nada. Murilo, é um indisciplinado. É um bagunçado, é um perdido, é um inconstante. Por quê? Porque
o diabo ele vê que ele tem prevalecido na vida daquela pessoa durante muito tempo. E quando o diabo vê que ele vem prevalecendo na vida de uma pessoa há muito tempo, ele vai desacreditando a pessoa. Você está vendo? Você errou. Você é desse jeito, você não tem força, você não consegue. Não é seu, não é da sua personalidade, você não estudou para isso, você não é incapaz, você é desequilibrado, você é estourado mesmo. E vai falando, e vai falando, e vai falando, que a gente falou na quarta-feira das prisões. Quantas crenças que se tornaram prisões nas nossas vidas. Que a gente acostumou a conviver com aquelas situações. Por quê? Porque o diabo já venceu tantas vezes que aquilo se tornou o padrão. A pessoa começa, para. Os inimigos viam isso. Eles viam que o povo não reagia. Eles viam que toda vez que tinha uma situação, o povo desanimava. E quando a gente adquire esse padrão, nós perdemos o respeito. O diabo, tanto que quando teve aquela situação lá em Atos, né, que dos filhos de Seba, que estavam lá expulsando em nome do Deus de Paulo, né? E depois eles apanharam do diabo. Eu falei assim: Jesus eu conheço, o Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? Então o diabo não respeita, as pessoas não respeitam, porque a pessoa não se respeita. Ela aceitou um padrão, ela aceitou ser frágil, ela aceitou ser mais uma pessoa comum. Por quê? Porque ela não depende de Deus, porque ela não coloca a sua confiança em Deus, porque ela não vai até Deus, como Neemias fazia. Senhor, responde, Senhor, faz isso, muda isso, não deixa isso, Senhor. Ele levava para Deus. Muitas vezes, nós nos encontramos em uma situação onde a gente ficou anestesiado. Aquele povo estava anestesiado. Aquele povo se acostumou com uma vida arruinada. E às vezes, tem áreas na nossa vida que pode ser que elas não estão arruinadas. Pode ser que o seu financeiro não está arruinado, o seu casamento não está arruinado, mas você também não sai do lugar, não sobe, não vai para um outro nível. E é aí que está o engano de muitas pessoas. Às vezes ela se convence que por não estar tão ruim, está tudo bem. Ela se acostumou, como eu falei recentemente com uma pessoa, a gente pode ter a nota 10, né? Mas antes a nossa vida estava nota 1, estava nota 2, está uma desgraça. Aí a gente chega na nota 5, a gente passa de ano. Está tudo bem, né? Não está ruim, mas também não está bom. Então a pessoa aceita. Às vezes não tem a coisa arruinada, mas tem a coisa acomodada, tem a coisa estagnada, e ela não rompe, e ela não vê possibilidade, e ela não dá passos de fé, porque está ruim, mas está bom. Não é assim que muita gente fala, pessoal? Está ruim, mas está bom, não está tudo acabado, não tem traição no casamento, o filho não está nas drogas, mas podia ser melhor, não podia? Não sempre pode melhorar? Então a gente precisa entender, será que a gente também não está sendo enganado? Está anestesiado? Não está tão ruim assim, mas podia ser muito melhor. Porque a gente olha em volta, olha aí para tantas pessoas, a gente vê que muita coisa pode ser melhor. Então muitos infelizmente se acostumaram a viver com o nome sujo. Aí ele suja da esposa, ele suja dos filhos, ele suja de todo mundo. Porque ele se acostumou, é um padrão. Quantos que viveram situações humilhantes, de às vezes ir fazer uma compra, não poder comprar, o cartão não passa de jeito nenhum, receber carta, receber intimação, momentos humilhantes. O povo que está lá passa por grande sofrimento e humilhação. Quantas pessoas que já tiveram inúmeros exemplos de sofrimento e humilhação. Quantas pessoas que já foram despejadas várias vezes, fracassaram várias vezes, tiveram altos e baixos no casamento, não para em emprego nenhum, ou se está no emprego é aquela coisa morna, acomodada, que não tem vida, não tem resultado. Aí a pessoa fala, porque é minhas condições, é minha vida, é o diabo, é o meu patrão, é porque eu não estudei. E ela vai convivendo com uma situação, e ela não faz uma risca no chão, que a bispa fala muito, né? Faz uma risca no chão. Não dá um basta. Fala, eu preciso dar um basta. Fala para você, eu dou um basta hoje.
Eu preciso dar um basta hoje. Porque muitos vão convivendo com situações e não fazem não dão um basta na vida. Prioriza ainda coisas erradas. Coisa errada, igual a gente estava ouvindo aqui um abençoado, num carro aqui, batendo tudo aqui, ou dando num grave. O cara arrebenta com o carro dele, gasta dinheiro que não precisa, vai ficar provocando os outros, disparando alarme na rua. Vai passando aqueles carros que vai batendo no grave, né? Então muita gente tem essas prioridades totalmente erradas. Ela gasta num carro que ela não precisava, com acessórios que ela não precisava, com um celular, que às vezes eu queria um celular bacana, ok, mas isso é prioridade na sua vida? Às vezes a pessoa tira do dente dela, da boca dela, da saúde dela, para botar num trem. Ah, mas não é para ter um carro bacana, um celular bacana? Sim, mas em você? Sua primeira situação tem que estar em você. Você está bem? Você não pode melhorar? Às vezes a pessoa está com situações na saúde dela, mas ela não olha aquilo como uma prioridade. Tem coisas na casa dela que precisam ser feitas e ela está gastando fora. Então, quantas situações que a gente já viveu que a gente fica num padrão de falta de prioridade. A pessoa não é boa administradora, por quê? Porque ela não quer, ela não para analisar. Eu estou gastando muito dinheiro em coisas que eu não preciso. Eu estou perdendo muito tempo em coisas que eu não preciso. Então ela não quer reduzir o padrão de vida dela para ela poder limpar o nome. Ela não quer organizar a vida dela, parar de gastar com iFood em excesso, para limpar o nome. Não, mas ela quer sair, ela quer gastar, ela não quer reduzir o padrão, às vezes paga um aluguel muito caro, em vez da palavra está sendo estimulado, vai lá, unge e tal, às vezes o valor que você gasta num aluguel, podia estar gastando num financiamento, pagando a casa tal. Sabe, o Senhor nos dá sabedoria, a palavra nos ajuda a enxergar, a ter clareza na nossa vida. A palavra, ela é a lâmpada. Então, eu estou errando nisso, estou gastando dinheiro com isso, estou comprando uma coisa que está só me tirando, está só me roubando, um carro que está me consumindo, uma casa que está me consumindo, um aluguel que está me consumindo. Não, vamos organizar isso. Esse padrão errado é o padrão das ruínas. As coisas velhas que estão arruinando o nosso futuro. E como é que Deus vai levantar algo novo se eu continuo com as minhas ruínas? Que a ruína se chama velho padrão. O velho padrão que me trouxe até um problema. O velho padrão que me trouxe até uma condição. Aquele padrão daquele povo os levou até aquele momento na vida deles, de grande sofrimento e humilhação. Porque lá, há mais de um século, eles não estavam alinhados a Deus, eles estavam lá acomodados, aí foram para o exílio, aí o que sobrou lá só foi um monte de gente quebrada. Ou seja, as coisas, elas não acontecem, elas não chegam àquele ponto de um dia para o outro. Tanto a coisa boa como a coisa ruim, elas não acontecem de repente. A gente vai construindo uma grande vida ou a gente vai destruindo uma grande vida. Deus tem uma grande vida para nós. O Senhor veio para nos dar vida e vida plena e abundante. Mas ao longo da minha vida eu vou me destruindo, porque os pensamentos do Senhor são de bênção, são de paz, para dar o fim que nós esperamos, que Ele espera para nós. Mas eu vou arruinando a minha vida ou eu estou construindo uma vida. Então a gente vê isso, que a maior vitória de Neemias foi a mais importante que ele poderia ter. Porque ele não foi lá para fazer uma obra de engenharia. Fala comigo, ele foi lá para mudar mentalidades. Mentalidades de que não dava, não podia, não acontecia, que era difícil demais, que ninguém conseguiu, então melhor nem começar. Que é o que a gente falou esses dias. De 2 a 3 gerações nasceram e morreram vendo aquela cena. Então você cresce acreditando que essa é a maneira de viver, uma maneira desequilibrada, indisciplinada, desorganizada,
jeitinho, porque viu o pai fazendo, a mãe fazendo. Então, eu cresço com esse padrão de que é assim que se vive. É sempre com o nome sujo, porque meu pai vivia com o nome sujo. É de relacionamento em relacionamento, porque eu vi minha mãe mudando de relacionamento o tempo todo. Deve ser assim. Mas até conhecer a palavra, até conhecer a verdade, era uma coisa. Agora a palavra nos dá a linha certa das coisas. Então eu não preciso mais reproduzir nos meus filhos ou na minha própria vida o padrão que eu vi de destruição. Então, Neemias foi lá para mudar mentes, porque a mente dele já estava no outro patamar. Em 52 dias aqueles muros foram levantados, uma obra que estava no chão há 120 anos. E foi a pergunta que eu fiz esses dias, quer dizer que era impossível, pessoal? Era impossível aquelas muralhas serem levantadas, sim ou não? Não. Simplesmente, fala comigo, quer dizer que eles não acreditavam. Porque não foi uma atitude abstrata, tinham muralhas lá. Uma raposa podia subir lá e não ia cair. Eles podiam andar em cima daquelas muralhas, elas não iam cair. Então, não foi um amontoado de pedras, foram construídas muralhas. Então, isso mostra que algo que estava há muitos anos no chão foi restaurado rapidamente, em menos de 2 meses. Por quê? Porque eles acreditavam que era possível. Então, quando muda a mentalidade, quando aquela ruína mental, aquela fragilidade na vida, quando isso muda, todos os resultados mudam. Fala comigo, quando muda na mente, muda na vida. Aqui no 10, diz assim: enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, presta atenção nisso, olha só, os trabalhadores, vamos juntos pessoal, para fixar, os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho, por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. O que é isso, pessoal? O que é isso? Fala comigo, o velho padrão, querendo voltar. Está difícil demais. Eu comecei, mas está muito difícil. Mas vocês não leram aqui comigo? Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, leia o restante para mim. Chegamos à metade da altura. Aí que apareceu o elemento aqui? Os trabalhadores já não têm mais forças, ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Olha o mesmo padrão, pessoal. Eles já estavam na metade, olha quanto rompimento que eles já tiveram, mas eles queriam parar. Esse é o gatilho de muitos. Esse é o gatilho da pessoa dar alguns passos. Você está aqui no seu primeiro jejum, e em nome de Jesus que você vai até o último dia. Você não vai tirar férias de Deus, vai acabar o propósito, mas você não vai parar de buscar, orar, vigiar, lutar, perseverar, porque é assim que a gente constrói uma grande vida. Neemias não ficou lá 2 meses, ele ficou anos lá. Esse é um marco de 52 dias. Mas ele ficou anos lá, cuidando, ensinando, lendo a Bíblia, mostrando o que era certo, o que era errado. O povo não sabia mais, e tinha sacerdote lá, o povo não sabia como buscar a Deus, porque tinha sacerdote lá que não fazia nada. Então não adianta ter uma religião, tem que ter mudança de mentalidade, a mudança vem da palavra. Então veja, eles já estavam na metade, começou o povo aqui, está difícil, não está dando, não vamos dar conta, não tem jeito. É o velho padrão querendo voltar para você parar. E quando você para, você se frustra, porque é mais um tempo perdido na vida. Fiz uma rápida inspeção, 14, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor, vamos juntos, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, e por suas filhas, por suas mulheres, e por suas casas. Então Neemias mostrou para eles, não é só você, luta pela sua família,
luta pelos seus descendentes, porque você já acostumou a viver assim, seus avós acostumaram a viver assim, você tem que mudar isso, você tem que quebrar, tem que fazer a risca no chão, tem que quebrar esse paradigma. Eu não vou mais ter o casamento dos meus pais, eu não vou ter mais a vida derrotada que todo mundo na minha família tem. Todo mundo é endividado, todo mundo é miserável, todo mundo é negativo. Não, eu não vou aceitar isso. E Neemias mostrou para eles: não tenham medo, lembrem-se de que o Senhor, seu Deus, é grande e temível, sim ou não? E lutem então, lutem por seus irmãos, coloca aí pessoal, 14. Por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Tem um foco, tem um propósito, tem um porquê. Tenha um porquê. Vocês não estão vendo aí os inimigos? Você quer seus filhos, suas filhas, passem pelo que vocês passaram até agora. Então lute por eles, persevere por eles. O que isso mostra, pessoal? Eu tenho que perdoar, eu tenho que perseverar, eu tenho que pagar o preço certo, porque se eu não vencer essas batalhas, os meus descendentes vão ser derrotados. Se eu fui até em determinado momento da minha vida derrotado, é porque eu não tinha entendimento. Agora eu tenho esse entendimento, eu não quero que eles sejam derrotados também, porque agora descortinou, agora tem luz. E eu pulo para o 23. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Ou seja, ao nível de foco. E cada um permanecia de arma na mão, nem tirava roupa, não era tempo de descanso, não era tempo de fazer nada, era tempo de levantar muralhas, de quebrar os padrões, de estabelecer a coisa certa. Então, enquanto não mudar dentro, nós seremos eternamente frágeis. Fala comigo, enquanto não mudar, aqui dentro, na minha fé, nos meus padrões, eu serei eternamente frágil. E você quer ser frágil? Você é frágil? Seu Deus é frágil? Então nós precisamos assumir isso. Tobias e Sambalate, ou que seja qualquer outro governador daquela região, já tinham vencido aquele povo antes. Em outras situações, porque eu imagino que um ou outro já deve ter tentado levantar isso. Mas em outras situações, conseguiram vencer. Afinal, estava daquele jeito há muito tempo. Então, muitas vezes o diabo está lá. Ele venceu uma vez, venceu duas, venceu três, venceu 10, venceu 20, a pessoa nem tenta mais. Aí quando ela começa a dar uma chaminha, uma vela de esperança, vem lá o Tobias e Sambalate criticando, falando, não é para você não vai dar conta, é difícil e tal. E a pessoa desiste, com os argumentos de sempre. Então eles eram frágeis, porque foi a imagem que eles construíram. Se nós somos vistos como frágeis, é porque nós construímos essa imagem. Nós somos frágeis mesmo. Se nós construímos a imagem de fracos, é porque somos fracos mesmo. Não tem outro segredo. Ninguém chegaria no Davi e falaria assim: você é um fraco. Não, todo mundo sabia que ele não era. Você é um inconstante. Não, todo mundo sabia que ele não era. Então não tinha o que falar. Se falasse, você está falando de quem? Qual Davi? Não é esse, né? Não é o do Golias, né? Então se a pessoa fala, se eu tenho ainda carregava uma imagem, um estereótipo assim, é porque eu dei causa a isso. Então os instáveis, fala comigo, os instáveis nunca serão fortes. De novo, guarda isso, os instáveis nunca serão fortes. Instável não é forte, instável não conquista nada, a palavra fala isso. A gente lê a palavra, a gente sabe, a gente aprende. Não pense tal pessoa que vai conseguir alguma coisa, porque é instável em tudo que faz. Então é instável, ele começa, para. A gente sempre lembra do pai de Abraão, do Terá. Ele foi um homem fraco, infelizmente. Foi alguém que começou, mas não terminou. Fala comigo, ser forte não é um momento da vida. Ser forte não é um momento da vida. Ser forte é um estilo de vida. Ser forte é um estilo de vida. Então não é um momento, não é uma semana, um mês, um ano. Ser forte é a vida, é na vida. Então a fé, vamos juntos também, a fé
só dá resultado se ela for viva. A fé só dá resultado se for uma fé viva. Senão, é religião. Não sai do lugar. E é o final que vai determinar. Enquanto eles estavam lá criticando, zombando, Neemias estava lá na metade do muro. Aí depois ele terminou. O final é que importa. O final vai determinar. A gente pode ter feito muitas escolhas erradas na nossa vida. A gente pode mudar isso. Assim como o contrário também é verdadeiro. A gente pode acertar muito, mas se a gente desliza, vai ficar aquela mácula, aquela imagem. Você lembra como o Ezequias, né, que terminou muito mal. Foi um grande rei, mas terminou mal. Foi mostrando tudo para os inimigos, não foi um bom pai para o Manassés. Terminou mal, mas teve uma boa trajetória. Então, o que é o final que vai ficar. Como é que nós temos trabalhado isso? A última coisa vai ficar. Como nós seremos lembrados? A nossa vida é uma jornada. Não é aquela corrida de velocidade, mas é uma corrida de consistência. O Tobias, ele até falou, né? Deixa que eles construam. Até uma raposa pode derrubar isso daí. Então a gente vê que era um povo realmente sem moral nenhuma. Mas tinha um homem lá, Neemias. Aquele que era o desacreditado de qualquer pessoa. O que um copeiro pode fazer aqui? O que um copeiro, o cara servia a comida do rei e tal, servia a bebida, estava lá na sombra. O que esse cara vai fazer? Pois é, era o único ali que acreditava. Não tinha nenhum general ali, não tinha nenhuma pessoa ali que acreditava. Mas Neemias acreditava. Ele mudou o espírito daquelas pessoas, da mesma maneira que Davi mudou o espírito daqueles homens que foram até ele na caverna de Adulão. Eu falei esses dias, acho que foi na segunda-feira, na quarta-feira, ou foi no dos homens da manhã, acho que foi de manhã, que lá quando eles foram na caverna de Adulão, estavam lá aqueles 400 homens, e depois de alguns anos, vários anos na verdade, eram os valentes de Davi, homens guerreiros extraordinários. Então Neemias mudou o espírito daqueles homens da mesma maneira que Davi mudou o espírito daqueles derrotados, cheios de problemas. Então o que na nossa vida é assim? Que ainda precisa mudar o espírito. O que precisa ser estabelecido? Porque tem gente que começa a ler a Bíblia e para. Começa a exercitar, cuidar da saúde e para. Começa a comer melhor e para. Começa a fazer alguma coisa boa na vida e para. Começa um propósito falando que vai reconstruir, vai mudar a vida dela e para. Aí eu vou reclamar da imagem que as pessoas têm de mim, que o diabo tem de mim. Como é que é a sua imagem diante das pessoas? Você é visto talvez como alguém frágil ainda? Alguém que não faz nada duradouro? Alguém que ainda é instável nas suas decisões? Neemias era um homem de confiança do rei. E ninguém adquire um nível de confiança se for instável, não é verdade, pessoal? Sim ou não? Você confia numa pessoa que é estável ou não? Que é estável. Você confia, né? Mas uma pessoa que é instável, você dá uma conta para ela pagar? Você pede um conselho para ela? Você conta um segredo para ela? Você bota uma responsabilidade na mão do instável? Não, você não tem segurança. Se eu der o dinheiro, ele vai desviar o dinheiro. Se eu contar um segredo, agora que ele estiver nervoso, ele conta para alguém. Se eu pedir um conselho, dependendo do humor, é um conselho bom, um conselho ruim. Ou seja, não conte com essa pessoa. Não se conta, eu quero crescer no meu trabalho, eu sou indisciplinado. Eu quero que meu casamento seja restaurado, que meu marido me respeite, que minha esposa me respeite, eu sou instável. Um dia eu sou carinhoso, outro dia eu sou um mala. Um dia eu elogio, outro dia eu só critico.
Um dia eu faço um negócio, outro dia eu não faço mais. Ninguém vai querer confiar, olhar, pedir favor, contar nada, porque não se considera essa pessoa. Então, para estar do lado do rei, para servir, o que precisa estar lá do lado do rei é uma pessoa de confiança. E a confiança, vamos juntos, a confiança, ela é conquistada. Eu não peço para você confiar em mim, eu conquisto a sua confiança. Então ela é conquistada como? Fala, com excelência, com disciplina, com credibilidade. Então veja o nível de responsabilidade de Neemias, o nível de credibilidade e de confiança que aquele homem tinha. Porque se alguém envenenasse a comida do rei, quem que morria primeiro? O Neemias. Então veja, não era qualquer pessoa, ele se doava para aquilo, ele estava disposto a morrer por aquele rei. Ele estava disposto a morrer por aquela confiança que ele tinha. Então nós nunca estaremos prontos para viver uma grande vida se nós não estivermos prontos para morrer para nós mesmos. Se nós não morrermos para a nossa carne, para o nosso orgulho, para o nosso velho padrão, se a gente não matar tudo isso, para que algo novo aconteça, nada novo vai acontecer. É aquela velha frase, né? Se nada mudar, nada mudará. Eu não posso querer que a minha vida mude sem que eu mude. Tem gente que tem esse problema grave. Ele quer que tudo mude, a economia mude, a família dele mude, menos ela precisa mudar. Então a gente precisa morrer para nós mesmos, renovar a nossa mente, o nosso padrão, o nosso estilo de vida, para que alguma coisa aconteça nova. Fazer o que é necessário. Neemias não era uma pessoa que ficava falando, eu não tenho isso, eu não sei fazer aquilo. Ele não ficava com aquilo que ele não tinha, ele ficava com aquilo que ele tinha. Ele não sabia construir uma muralha, mas ele tinha vontade. Ele queria ajudar. Tanto que eles ficaram irritados lá quando eles viram que tinha alguém preocupado com o bem dos judeus. Então a gente, às vezes, deixa de fazer muita coisa esperando coisas favoráveis. 99% das coisas que vão nos fazer crescer não vai ser favorável. Não vai ser gostoso. Vai ser necessário fazer sacrifícios. Então Neemias foi uma pessoa que moveu as pessoas. Quando a gente olha para nós mesmos, você olha para você tem movido as pessoas? Você tem mudado aquele padrão daquele lugar de trabalho? Você tem mudado aquele padrão na sua família? Porque para mudar, para mexer com outras pessoas, eu preciso estar mexido. Eu preciso ter estabelecido um outro padrão. Para mover alguém, eu preciso ter isso, eu só dou o que eu tenho. Então Neemias não acreditou nele, ele acreditou em Deus. Fala, Neemias não acreditou em si, acreditou em Deus. Aqueles inimigos, fala comigo, os inimigos encontraram uma muralha. Qual era o nome da muralha? Neemias. Neemias levantou uma muralha. Fala comigo, Neemias levantou uma muralha porque ele se fez uma muralha. Fala, Neemias se fez uma muralha. Será que nós temos feito uma muralha? Nos feito uma muralha? Uma barreira contra o mal? Uma barreira contra o velho padrão? Não, isso não entra mais na minha vida. Não, esse padrão não entra mais na minha casa. Não, esse padrão não entra mais na minha vida financeira. Não, esse padrão não entra mais. Eu me faço uma muralha. Eu construo uma muralha. Porque eu me tornei uma muralha. Amém, pessoal? Eu me tornei essa muralha. Neemias mostrou que ele não era um homem que eles podiam dominar. Eles tentavam, mandavam ameaça, mandavam mentiras, mensagens, mas ele mostrou para todo mundo que ele não podia se vender, ele não era um vendido, ele não podia se abater, ele não podia ser manipulado, ele era uma pessoa que se tornou uma rocha. O povo era frágil, até ele chegar.
Mas Neemias não era frágil. O muro foi levantado em 52 dias, mas ele não levantou e vazou, foi embora, esquece, eu já terminei o que eu vim fazer, não. Ele foi o governador, por anos. E ele decidiu viver uma vida com um propósito. Porque ele morava num lugar seguro, um lugar bonito, mas ele estava vazio. Todo mundo quer ser uma pessoa relevante, não é verdade, pessoal? Você não quer ser uma pessoa lembrada? Sim ou não? Ou alguém quer que, não, se ninguém lembrar meu nome, nunca mais está tudo bem. Você vai se sentir feliz com isso? Não. Não. Todo mundo quer ser uma pessoa relevante, mas isso vai exigir muito da gente. Como a gente vê nos valentes de Davi, por exemplo, aqueles homens que marcaram a história, não só aquele povo, marcaram a história, a gente lembra deles, a gente fala deles, mas aqueles que fugiram e voltaram só para pegar os despojos, a gente não sabe o nome deles, não é importante. Mas de quem ficou, de quem lutou por uma causa, esses estão lá registrados. Então, quando surgiu essa situação das muralhas, quando chegou até ele, porque até então, quem morava lá não tinha sido tocado. Então Deus encontrou um cara a 2-3 mil quilômetros de distância. E ele entendeu que aquelas muralhas seriam o destino dele. E o nosso destino, a gente precisa entender isso. Nosso destino nunca vai nos encontrar com coisas bonitas e perfeitas. Ela vem com uma cara feia. Ela vem com cara de problema, ela vem numa situação complicada, tensa, difícil. Então nós nunca seremos pessoas extraordinárias esperando coisas perfeitas. A palavra diz isso, você fica olhando para o tempo, para as nuvens, você não planta, você não vai fazer nada. Então nosso destino está nessas pedras queimadas. Às vezes você teve toda a sua infância, toda a história, vendo um monte de coisas erradas aí na sua família, viu padrões, e você está aqui para mudar esse paradigma. Esse padrão de famílias derrotadas, de uma família derrotada, de famílias endividadas, famílias pessimistas, famílias destruídas no casamento, destruídas nos relacionamentos. São paradigmas que precisam ser quebrados. Isso está naquelas pedras queimadas. E nós fomos chamados para sermos esses levantadores de pedras queimadas, porque as mesmas pedras que estavam lá no chão, eles usaram para levantar as muralhas. Então a gente usa aquele problema para fazer algo bom. Às vezes a pessoa espera, está tudo perfeito. Não. O que você já venceu, os seus testemunhos podem ser algo que vai salvar milhares de pessoas. A bispa não conta direto. Quando houve o acidente, olha a tragédia. Naquele momento, parecia uma grande tragédia. Hoje, a gente enxerga como uma tragédia? Sim ou não, pessoal? Não. Mas na hora, quando você está vivendo, quando você está vendo tudo arrasado, pedras queimadas por todo canto, destruição, não vai sair disso. Não vai mudar isso. Mas a gente lembra do nosso Deus grande e temível. Nosso Deus grande e temível. Então você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para passar despercebido. Você foi chamado para fazer o que ninguém fez até agora na sua família. E você sabe o que tem que fazer. Você sabe por onde começar. E a gente tem que focar naquilo que a gente tem, não naquilo que a gente não tem, como Neemias fez. Então a gente precisa pegar esse espírito de Neemias, um espírito de construção. Fala, eu sou um construtor, eu sou um levantador, eu vou construir uma nova história, eu vou mudar paradigmas, eu vou levantar os caídos. Davi tinha uma igreja com 400 caídos, se tornaram os valentes de Davi. Neemias tinha uma igreja de gente frágil, fraca, mas esses caras, por exemplo, mudaram aquelas mentes. Então o mundo precisa de pessoas como essas, pessoas como Caleb,
que calam as vozes da incredulidade, que levantam as pessoas sem esperança, que se levantam diante da nossa família. Então a gente acabou de ler, Neemias, ele estimulava aquele povo, vocês estão perdendo as forças, vocês estão querendo voltar atrás naquilo que vocês já construíram, termina, tenham força, façam por seus filhos, por suas filhas, pelas suas famílias, pelas suas casas, lute pela sua família, lute pela sua casa. E ele estimulava aquelas pessoas, ele fortalecia aquelas pessoas. E como é que a gente se fortalece? Assim, orando. Ele lia a palavra para aquelas pessoas, a gente lê a Bíblia para a nossa família. Tem gente que infelizmente não faz o básico, quer que a vida seja extraordinária, mas não tem tempo para ler a Bíblia, 3, 4 capítulos por dia, tudo está difícil, tudo está apertado, tudo está correndo, como é que vai levantar? Quando o Moisés foi até o faraó para exigir que o povo fosse liberto, o que o faraó fez, pessoal? Falou, pode ir. O que ele fez? Ele dobrou o trabalho deles, porque quando a gente está oprimido no trabalho, está tenso, está sem dinheiro, está cheio de problema, a gente não pensa, a gente não quer orar, a gente está com tanta coisa na cabeça que não quer, foi o que o faraó fez. Aí as pessoas estão correndo para lá e para cá, aflitas, angustiadas, cheio de coisa para resolver, e não vai no principal. Não tem tempo para Deus, não consegue orar, não consegue fazer o jejum, não consegue estar na igreja, porque eu estou correndo, estou fazendo. E qual o resultado desse fazendo? São pedras queimadas. Corre, não sai do lugar. Então essa é a estratégia antiga do diabo. Joga problema, joga trabalho, joga distração, que aí o povo não vai ter força, porque se eu não me alimento da coisa certa, não vou ter força. Mas Neemias estava se alimentando e ele levou esse alimento para aquelas pessoas. Ele orava, ele conhecia a palavra e ele levou isso para aquelas pessoas também. Então começa pelo mais importante, começa pela sua casa, seja o construtor das muralhas da sua casa, mas construa a sua muralha. Ser bem-sucedido não é você ser o mais gabaritado na sua empresa. Ser bem-sucedido começa dentro da sua casa. Fala, ser bem-sucedido começa dentro de casa. Com força, com credibilidade, com consistência. Então, se Deus é o meu Deus grande e temível, logo eu também sou grande, faço parte desse grupo de pessoas fortes. Então, se Deus é poderoso, eu também sou. Se Deus é grande, eu posso ser muito grande. Se Deus é um levantador, eu também sou. Então, eu me pareço com meu Deus. Lembra na palavra que fala que eles foram atrás de ídolos que não falam, não ouvem, que são carregados, são deuses inúteis, ídolos inúteis, logo eles se fizeram inúteis. Então, se o meu Deus é um Deus grande e temível, eu não sou inútil, eu sou útil, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou forte, eu sou determinado. Então, eu me faço parecido com o meu Deus. Neemias saiu de um lugar maravilhoso e foi para um lugar quebrado. Mas ele também tornou aquele lugar bonito. Ele tornou aquele lugar que estava em ruínas um lugar de excelência. Então, você pode ter saído de uma série de situações, você pode mudar isso, porque você tem o padrão de Deus. Você pode tornar a sua casa, todo mundo era indisciplinado na sua casa, você pode ser disciplinado. Todo mundo falava gritando na sua casa, você pode falar equilibrado. Todo mundo era endividado, queria dar golpe em todo mundo, deixa caducar, deixa fazer isso, aquela vida desorganizada, você muda isso. Então eu não preciso continuar perpetuando aqueles problemas, eu puxo as pessoas para cima. Neemias nos mostra isso, Davi nos mostra isso, eles puxavam aquelas pessoas para cima. E Neemias é uma pessoa como eu e você, uma pessoa que está sujeita a situações, como qualquer pessoa. Mas o que nos faz diferentes é o nosso Deus grande e temível. Nós cremos nesse Deus.
logo nós somos grandes também, nós somos temíveis também. Logo as pessoas têm medo. O exército no tempo de Saul, ninguém respeitava. O exército no tempo de Davi, todo mundo tinha medo. Então você se torna uma pessoa que intimida. Não porque você tem uma atitude errada, mas que a sua excelência constrange, os seus resultados constrangem, a sua fé constrange, a sua vida constrange. Por quê? Porque você se faz parecido com o seu Deus. Então a gente pode fazer da nossa vida aquilo que parecia ruínas em grandes muralhas, em grandes testemunhos poderosos. Muitos podem talvez estar convivendo com situações muito, muito ruins. Ou como a gente falou agora há pouco, às vezes não está nem tão ruim, mas você vê que você não conta testemunho mais. Há quantos anos que alguns não testemunham? Às vezes estão convivendo com situações, estão anestesiados. É a história do não está tão ruim, mas também não está tão bom. Está ruim, mas está bom. Então nós precisamos acreditar nisso. Acredite nessas mudanças, acredite nesses rompimentos. Acredite que esses 52 dias serão os definidores de anos na sua vida. Acredite nisso. Deus responde o quê, pessoal? Fé. Deus responde fé. Tem gente que infelizmente vai terminar o ano igual ou pior, sem resultado, anestesiado com a vida, frustrado, mais um ano perdido, mais uma vida sem resultado, porque o progresso nos traz felicidade. Você vê sua vida andando, você se motiva, você fica mais feliz ainda. Mas outros, que é o seu caso, amém? Vão terminar como o melhor ano da sua vida, não é verdade? Então sonhe grande. Sonhe grande, grandes mudanças, grande avanço, grandes testemunhos. Sonhe grande, projetos grandes, mas o projeto maior é aqui dentro de nós. Então creia que você vai fazer parte dos projetos do reino, que você vai ter sua vida, seus resultados multiplicados, mas eu preciso estar disposto a pagar o preço certo. Estar disposto a abençoar o reino, abençoar as pessoas. Neemias estava disposto a morrer por aquela situação, para mudar aquela situação, para ajudar aquelas pessoas. Então nós precisamos, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu não posso mais desistir. Eu preciso resistir. Então não desista, mas resista. Fique firme. Aproveita esse portal. Deus quer fazer nas nossas vidas. E como nós falamos, né? Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, na vida de muitas pessoas. Acredite nisso. Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida outras vidas serem levantadas. Então levante a sua muralha, seja uma muralha, confie no Senhor, nesse Deus grande e temível. E você vai viver todos os dias avanços, porque enquanto uns estão criticando, Neemias estava construindo. Enquanto alguns estão falando bobagem, é perda de tempo, não precisa de tudo isso, você está levantando os seus tijolos, colocando os seus tijolos, levantando as suas muralhas, fechando as suas brechas. Você está indo para frente. O outro, que acha difícil, que acha longe, que acha complicado, que acha que isso daí não precisa de tudo isso, que é bobagem, esse vai ter os resultados dele. E você vai ter o resultado dos vencedores, de ser um exemplo, de ser um paradigma para as pessoas se espelharem em você. Amém, pessoal? Creia nisso em nome de Jesus. Fique em pé, por favor, com o seu propósito. Feche seus olhos, por gentileza. Lembrem que às vezes a gente já ouviu muitas palavras, às vezes você já fez os 52 dias várias vezes, mas nunca botou força de verdade para estabelecer. E nós precisamos mudar esse padrão. A gente vê que Neemias,
ele ouviu aquela história do irmão dele uma vez. Ele se entristeceu, ele se afligiu, ele foi orar, foi jejuar e foi tomar uma atitude. Davi, ele ouviu uma vez e já foi tomar uma atitude. Então a gente não pode mais ficar com essa desgraça da procrastinação na nossa vida. Porque de procrastinação em procrastinação, lá se foram 120 anos. Então quais as decisões que você toma hoje, agora, nesse primeiro jejum, de estabelecer, de se tornar essa muralha, de ser um indignado, de se levantar com toda a sua força, de acreditar nesse Deus grande e temível, porque a palavra diz que nada é impossível para Deus. Se nada é impossível para Deus, nada é impossível para você também, porque você se parece com o seu Deus. Então toma uma decisão agora. Toma a decisão agora. Ah, Senhor, mas como acontecerá? Lembra da Maria? Pelo poder do Espírito Santo. Então creia no seu Deus, no Deus de Neemias, no nosso Deus grande e temível. Decida hoje, que você assumiu essa posição. Qual a posição que você tem que assumir? Qual a imagem que você tinha até então? Você mesmo. Não vamos falar dos outros não. A sua imagem, como você tinha. Estabelece agora, em nome de Jesus, a estabilidade, a coragem, a ousadia, a disciplina, a credibilidade. O que precisa? Qual que é a posição que você tem que assumir hoje? De coluna, de sacerdote, para puxar as pessoas para cima, de ser o mais espiritual na sua casa, de parar de depender dos outros, parar de esperar pelos outros. O que precisa mudar agora? As mudanças são complicadas, a gente acostumou com uma série de coisas, mas elas são fundamentais, porque se nada mudar aqui dentro, nada muda aqui fora. A gente pode perder a voz aqui, dar calo na corda vocal, de tanto declarar a vitória, de tanto declarar a mudança, mas se eu não sair por aquela porta, já com coisas estabelecidas na minha vida, na minha disciplina, na minha maneira de falar, na minha maneira de tratar as coisas, vai ser perda de tempo. Deus se manifestará à medida que eu vou até Ele, Deus se manifestará na medida que eu dou meus passos de fé, Deus se manifestará na medida da minha fé. Então decida agora em nome de Jesus. Deus se manifestará na minha vida em nome de Jesus, mas Ele espera atitude. Neemias não ficou lá orando, Senhor, levanta alguém, Senhor, manda um engenheiro para lá. Não, eu vou até lá, Senhor, me dá condições, me dá graça. E o rei foi lá, mandou uma escolta, mandou as cartas e mandou lá para pegar a madeira com o dono com o guardião da floresta lá. Ele foi dando os passos dele, foi lá. Você tem que fazer o quê? Estudar, mandar currículo, perdoar, quebrar barreira. Não adianta falar, Senhor, muda a minha casa, eu não vou lá e peço perdão, não aceito perdão. Ah, Senhor, muda a minha vida profissional, eu não faço um curso, eu não mando um currículo, eu não me arrisco em nada, não estudo nada diferente. Quais as atitudes? Quais as atitudes que nós precisamos? O que precisa tirar da sua vida? O que é um roubo de tempo, roubo de dinheiro? Nós precisamos de reações. De reações para que Deus possa trabalhar. Então toma as decisões agora, fala com o Senhor agora em nome do Senhor Jesus. Fala com o Senhor, quais as mudanças? Lembra que Davi ouviu uma vez, Neemias ouviu uma vez. Quantas vezes será que nós já não ouvimos palavras assim? E ficamos aí esperando mais alguma coisa? Não, esse é o dia, essa é a oportunidade, nesse primeiro jejum, toma a sua decisão agora em nome de Jesus. Não perca mais um dia, não despreze nenhuma palavra, nenhuma oportunidade, não espere nada favorável virá. As promoções, elas acontecem nos desafios, as promoções, elas acontecem nos momentos de tensão, de medo. Então toma essa decisão agora, seja um homem de Deus que você não foi até agora.
Seja mulher de Deus que você não foi até agora. Seja excelente, o que você talvez não foi até agora. Seja um cristão, como talvez não foi até agora. Limpa a sua mente, limpa a sua boca. Afasta da aparência do mal. Busca Deus de uma forma sincera, de uma forma correta. Tenha tempo para Deus, tenha tempo para a palavra, tenha tempo para se alimentar espiritualmente. Organiza a sua vida. Deus quer fazer nas nossas vidas. Deus quer te fazer grande e forte. Deus quer te fazer um homem, uma mulher poderosos. Cabeça, por cima, o número 1. Mas quanto que eu estou investindo nisso? Quanto que eu estou pagando o preço certo? Então toma a sua decisão, aproveita esse portal. Resista, não desista, resista em nome de Jesus. Aproveita esse portal. Aproveita a sua oportunidade. Pega essa palavra, se levante com força, se levante com autoridade. Acredita. Acredite. Não seja mais visto como frágil, como o pequenininho, como o coitadinho, como o instável, como o sem caráter, como aquele que não dá conta de nada. Não aceita isso. Não aceita isso. Não aceite esse padrão na sua vida. Que Deus não é um Deus grande, não é um Deus bagunçado, um Deus desequilibrado. Então assuma cada dia mais, se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Que seja cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos fez semelhantes a Ele, e você sabe qual é o padrão de Deus. E se o seu padrão não está cada dia mais parecido com Ele, Deus não espera a perfeição, Deus espera a determinação, Deus espera a vontade de acertar. Então você sabe qual é o padrão certo, qual é o padrão errado. Então lute agora contra isso em nome de Jesus. Expulsa agora da sua cabeça, da sua mente, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e declare agora: todo espírito maldito, todo padrão diabólico, toda cegueira, tudo aquilo que estava amarrando a sua vida, que te impedia, esses bloqueios, essas amarras, esse espírito que tem amarrado a sua mente, a sua vida, naquele mesmo padrão familiar, naquele padrão de bagunça, de indisciplina, de preguiça, de derrota, de acomodação, de não lutar, de não perseverar, de não estabelecer nada. Repreende agora, não aceita isso em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maldito, todo aquele padrão, Senhor, que vem se arrastando há gerações nessa família, Senhor, que chegou até essa pessoa, nós repreendemos agora todo padrão de miséria mental, de vitimismo, de inveja, de orgulho, Senhor, de coisas destruídas, de coisas bagunçadas, de coisas sujas, de coisas mal conversadas. Nós repreendemos agora todo mal, toda opressão que vem se arrastando, todo peso, toda angústia, toda opressão, toda inconsistência, tudo aquilo que a pessoa não acredita nela, não acredita nos sonhos, não acredita em nada, porque acredita em mentiras. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu, pega tudo que é seu dessa mente, desse coração, dessa família. Nós repreendemos agora. Pega todo o seu mal da vida financeira, da mente dela, do casamento dela, da saúde dela. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu e tire a mão da sua cabeça, expulsa em nome de Jesus e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus e sai em nome de Jesus. Agora eu quero que você declare a coisa certa na sua vida. Não fala mais: eu não sou mais indisciplinado, eu não sou mais bagunçado. Não, eu sou disciplinado, eu sou organizado, eu tenho excelência. Fala só a coisa positiva, só a coisa positiva. Declare isso na sua vida. O meu padrão agora é o do Senhor. O meu padrão é o da excelência. Eu tenho a estabilidade, eu tenho a consistência, eu não aceito mais as coisas bagunçadas, eu sou organizado, eu vivo num ambiente organizado, num ambiente limpo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho disciplina, eu tenho um padrão de excelência, eu tenho credibilidade, eu sou uma muralha na minha casa, eu sou uma muralha na minha mente, eu tenho uma muralha na minha vida, eu tenho a palavra que me guia, eu sou um sacerdote na minha casa, eu tenho
Eu sou uma muralha espiritual na minha casa. Eu me levanto agora em nome do Senhor Jesus. Aquilo que eu não fazia, agora eu declaro, eu farei todos os dias. Não tenha medo, não tenha medo de declarar. Eu farei todos os dias. Vou construir todos os dias uma grande vida. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou ouvir a palavra todos os dias, eu vou estudar todos os dias, eu vou cuidar da minha família, da minha saúde, eu vou organizar a minha vida. Não tenha medo, porque às vezes vem aquela mentira: mas não consegui até hoje. Exatamente, mas você vai conseguir, porque você tem graça. Você pode organizar a sua vida, você tira a coisa que está te roubando, e você coloca a coisa que vai te agregar, vai te acrescentar. Então você pode sim. Se tantos venceram, tantos podem hoje, por que você não vai poder? Nós não temos nada inferior a ninguém. Afinal, nosso Deus é um Deus poderoso. A palavra de Deus nos dá as direções, a palavra de Deus nos dá o padrão, o paradigma certo. Então, declare qual é o seu padrão, declare o que você vai fazer. Fala. Declara, abre a sua boca, vai, o que você quer que seja mudado na sua vida? Só vai mudar aqui nesse papel, se mudar aí no seu coração, se mudar na sua mente, se mudar no seu dia a dia. Só vai acontecer nesse papel que você está segurando, nessa pasta, se mudar na sua vida. Só vai se materializar aqui fora se estiver firme aqui dentro. Então declara isso. Qual é a mudança que você precisa? Que você já a partir de hoje você estabeleceu, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós abençoamos, nós declaramos, nós concordamos, meu Deus, com esse povo poderoso, com esse povo forte. Eu quero que você pegue na mão de quem está com você e concorde com a vitória. Vamos juntos concordar com as bênçãos do nosso povo, em nome do Senhor Jesus, com as bênçãos na família, com as bênçãos financeiras, com as bênçãos espirituais, ministeriais, com as bênçãos na vida. Em nome do Senhor Jesus nós abençoamos, meu Pai, nós concordamos, nós declaramos um povo sábio, um povo forte, um povo vencedor, um povo cheio do Espírito Santo, um povo de guerra, Senhor, um povo que luta, um povo que se estabelece como autoridade, como uma muralha, Senhor, uma muralha na fé, uma muralha de caráter, uma muralha de resiliência, uma muralha espiritual. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, meu Pai, cada um que aqui está, cada um que está à distância, meu Pai, e nós declaramos respostas, declaramos as muralhas restauradas, declaramos um povo vencedor, um povo cheio de unção, cheio do Espírito Santo, um povo resiliente, um povo que tem tempo, que prioriza o Senhor, meu Pai. Eu abençoo a vida de cada um desses, meu Pai, e nós concordamos com grandes e poderosas vitórias e a manifestação do Teu poder na vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, essas pessoas. Nós concordamos, meu Pai, com cada oração, com cada projeto, com cada declaração, com cada questão que foi apresentada ao Senhor. Nós abençoamos, nós concordamos e tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.